Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do distrito de Vicente Carvalho, como vocês estão acostumados, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa de destaque na sua área de atuação. Hoje nós vamos conversar com o vereador Edilson Dias, do Partido dos Trabalhadores de Guarujá. Eu estou aqui terminando de acertar os últimos detalhes, intervalo comercial rapidinho e já voltamos já. Fique com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei com o vereador Edilson Dias, a quem eu agradeço a sua presença, deixo o espaço para você cumprimentar o telespectador. Obrigado. Obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Quero cumprimentar nesse primeiro momento a todos que estão nos assistindo. Tá certo. Vereador Edilson Dias, que integra muitas vezes só, de forma solo, né? Na forma solo, a bancada de oposição na Câmara, a maior parte aí da legislatura, agora com alguma companhia. E a Câmara, para variar, ela sempre é a caixa de ressonância, né, da sociedade, né? A sociedade sempre procura a Câmara quando tem alguma questão. Foi assim recentemente com os moradores do Cantagalo e constantemente com os maiores reclamos da sociedade, né? Como é que está a sua avaliação nesse sentido? Assim, que tipo de reclamação a sociedade tem feito mais esses últimos dias? Olha, você tem acompanhado, obviamente, você reside aqui, a situação em que a cidade vive, né? Uma situação praticamente de total abandono, né? No que se refere à sua infraestrutura, à sua zeladoria, que nós chamamos, né? Que é a manutenção da cidade. Também as questões relacionadas à saúde, à educação, enfim. E o vereador, ele é o personagem político mais próximo da população, porque ele foi eleito através da votação maciça num determinado bairro, mesmo aqueles que têm uma pulverização de votos na cidade, mas o vereador é o agente político que está sempre próximo da população, visitando as residências, fazendo reuniões, enfim. Então é natural que ele seja a primeira pessoa a ser procurada, né, para que a população possa estar reclamando, reivindicando e cobrando os seus direitos. Então isso é natural que ocorra. Eu citei o caso do Cantagalo, que foi o último que eu lembrei, assim, que foi uma comissão de moradores, em que pese a ter sido uma invasão de uma área pública, vamos supor que uma situação irregular, mas demonstra mais uma vez a falta de programas habitacionais na cidade. Na verdade, a invasão do Cantagalo é só um fato, né, dentre outros que mostram
o que eu disse anteriormente, né? A total falta de gestão do governo municipal em diversas situações. E no que diz respeito à questão habitacional, a gente verifica que o governo que está aí já vai para o 8º ano de mandato, e as unidades habitacionais que foram entregues, diga-se de passagem, uma quantidade muito pequena, cerca de aproximadamente 300 unidades ao longo desses 7 anos de mandato, unidades estas que já haviam sido iniciadas as suas construções no governo anterior, ou que o projeto já estava pronto no governo anterior e o governo atual apenas deu sequência. Enquanto a gente tem nas cidades da Baixada, como Cubatão, Praia Grande, São Vicente, Santos, a entrega de mais de 2.000 casas em 7 anos de mandato. Aqui no Guarujá a gente tem apenas 300 casas, e numa cidade que tem a maior demanda habitacional, tem a maior necessidade de construção de habitações para a gente normalizar, digamos assim, essa questão das habitações subnormais, né? E nossa cidade que vivem aí centenas e centenas, milhares de famílias. Então essa questão que ocorreu no Cantagalo, né, é mais um episódio da falta, como você disse, de um projeto amplo, de um projeto mais célere, mais rápido de implantações de unidades habitacionais na cidade. E, Edilson, uma questão que você, como vereador do seu gabinete, tem se debatido bastante também, a questão da saúde, né? Queria que você fizesse um resumo, como faz tempo que a gente não atualiza a entrevista, como que está a Comissão Especial de Inquérito da Saúde e quais as questões que foram possíveis ser adicionadas aí ao longo desse último tempo? Olha, o que nós tínhamos que fazer, basicamente, nós já fizemos, que foi requisitar documentos e informações ao Executivo, fazer fiscalização nas unidades, enfim. Nós já temos mais ou menos uma ideia de como será a apresentação do nosso relatório. Semana passada tivemos uma reunião na quinta-feira, onde nós deliberamos algumas situações que eu não posso externar agora, porque elas irão acontecer no decorrer dessa semana, mas nós já temos, claro, de forma inequívoca, a total omissão por parte do governo municipal, total falta de ação e principalmente a incapacidade de gerir, de fazer a gestão do setor de saúde do município. Haja vista que os problemas que nós estamos vivenciando, né, a gente fica repetindo semana após semana, são problemas que já ocorrem há muito tempo, que a comunidade já denunciou, que os usuários já denunciaram, alguns vereadores, assim como eu, já denunciou, a CPI já denunciou, já investigou, mas a Prefeitura não age no sentido de resolver essas questões, que são falta ininterrupta de medicamentos, falta de insumos, a precariedade dos equipamentos de saúde. Quando eu falo equipamentos, eu falo as UPAs, né? As unidades de saúde que nós temos no município, a desvalorização profissional dos funcionários que trabalham na rede, que trabalham sob uma pressão imensa, com um quadro de funcionários reduzido, e não é só médicos, né? Falta médico na rede, falta recepção, falta funcionários para limpeza, falta enfermeiro, falta técnico de enfermagem, enfim. E a gente já vem reclamando dessa situação há muito tempo. O SAMU, que está completamente sucateado, praticamente, funcionando de forma improvisada ali no ginásio Guaibê, onde instalaram ali a sede do serviço. Nós estivemos na garagem municipal e constatamos lá 7 unidades que estão paradas lá há bastante tempo, enfim, 7 veículos. Hoje nós temos um número reduzido de viaturas para atender ao serviço, aí por conta disso surgem, né, a cada dia situações constrangedoras que os profissionais do SAMU passam em relação aos atendimentos, porque às vezes eles não conseguem atender num tempo reduzido, e aí a população fica revoltada e acaba descontando nesses profissionais. Enfim, é uma total falta de gestão, e não dá mais para a gente ficar
cobrando, que as cobranças já foram feitas, né, e o Executivo se mostrou incapaz de resolver esse problema. Portanto, nós vamos adotar, talvez na próxima reunião da CPI, nós vamos deliberar e nós vamos adotar medidas duras, né, para fazer o enfrentamento ao governo que aí está, que é o total responsável pelo caos que está instalado na saúde do município, e nós vamos responsabilizá-lo, com certeza. Recentemente estava começando uma sessão ordinária na Câmara e chegou um grupo de mães lá reclamando que não havia pediatra, e foi feito inclusive na hora lá uma diligência. Exato, um grupo de mães com crianças no colo, onde nos relataram que na UPA da rodoviária havia lá muitas mães com muitas crianças aguardando 4 horas, 5 horas, 6 horas para serem atendidas, e que só havia apenas um pediatra atendendo na unidade. Eu chamei os demais vereadores que fazem parte da CPI, que é o vereador Gilberto Benzi e o vereador Walter dos Santos. Aliás, o vereador Walter dos Santos não havia chegado ainda na sessão, eu chamei só o vereador Gilberto Benzi, e nós decidimos solicitar a nossa saída da sessão ao presidente, para que nós pudéssemos, naquele momento, se dirigir à UPA da rodoviária para constatar a denúncia. Estivemos lá e verificamos realmente o descaso total em relação a essa questão. Nós deveríamos ter 4 pediatras atendendo e nós só tínhamos um pediatra. E quando chegamos na unidade, aí apareceu outro pediatra, cerca de 15 minutos após, apareceu funcionários da prefeitura, gente que trabalha na Secretaria de Saúde para tentar resolver a questão, mas não precisaria ser dessa forma, né? A gente não pode só resolver quando um vereador ou mais vereadores estiverem fiscalizando nas unidades. Isso tem que acontecer o tempo todo. A população tem o direito de ter médicos à disposição, né? E é por isso que eu digo que esse governo, aliás, esse desgoverno, já perdeu a capacidade há muito tempo em relação à gestão da saúde e de outras áreas, mas principalmente da saúde do município, e é por isso que eu defendo que nós devemos agora agir de forma mais drástica em relação a isso, porque essa situação já perdura bastante tempo, há muitos anos. Essa história de chegar na UPA da rodoviária e não encontrar médico, muitas vezes, às vezes uma fila imensa lá, isso é uma situação até muito recorrente, né? E como você disse, o camarada, o usuário do serviço, ele chega aflito com algum parente, ou ele próprio com alguma moléstia, e acaba descontando no funcionário que está ali muitas vezes de forma abnegada. Exatamente, às vezes o munícipe chega na recepção de uma unidade, a recepcionista ela tem que falar, olha, nós não temos médicos para atender, como ocorre constantemente na unidade do Jardim Boa Esperança. Aquele munícipe, ele já chega nervoso ali, às vezes com dor, às vezes preocupado com a saúde do seu familiar que ele levou ali na unidade, e ele se revolta, porque, poxa, mas eu estou aqui, a minha filha, ou meu filho, minha mãe, meu avô, enfim, precisa de atendimento e não tem médico para atender. Ele desconta na recepcionista, ou no recepcionista, desconta no guarda municipal, desconta na enfermeira, desconta no enfermeiro, e esses profissionais não têm culpa, não têm responsabilidade sobre esse problema. Pelo contrário, nós temos ainda médicos, nós temos enfermeiros, enfermeiras, guardas municipais, funcionários da limpeza, que ainda estão decididos a continuar, como estão fazendo, a trabalhar nas unidades de saúde, né? Mesmo com toda essa precariedade, mesmo com todas essas confusões, mesmo com falta de medicamentos, mesmo com falta de estrutura para trabalhar, às vezes não tem nem água potável para os funcionários poderem beber, mas eles estão ali porque eles entendem o seguinte: gente, se a gente abandonar isso aqui, se a gente deixar de trabalhar nessas unidades, quem vai padecer, quem vai sofrer mais ainda com isso é a população. E a população precisa entender isso. Os funcionários não têm culpa do que está acontecendo. A culpa
é de quem faz a gestão. A culpa, na minha opinião, sem querer politizar aqui, mas a culpa é da prefeita Maria Antonieta de Brito, que está aí há 7 anos e 3 meses como prefeita e não conseguiu dar condições mínimas de atendimento à população no setor de saúde do município. Não é possível isso. A gente não pleiteia, a gente não quer, a gente não exige uma saúde de primeiro mundo, que isso é utopia, né? Mas a gente exige que a gente tenha o mínimo possível de atendimento, que as pessoas, pelo menos ao se dirigirem às unidades de saúde, que pelo menos tenha médico na unidade para atender, e nem isso eles conseguem resolver. E vou te dizer mais, o quadro pode se agravar ainda mais. Isso que eu ia falar, com a questão do GAP, né? A Prefeitura de Guarujá, diferente de outras cidades da Baixada, as cidades da Baixada pagam 1.100, 1.200, tem até uma cidade que é Peruíbe, paga 1.560 o valor do plantão do médico. O médico tem que cumprir 12 horas e recebe esse valor de plantão. Na cidade de Guarujá, o médico recebe 619 por plantão. E aí, para compensar essa diferença, a Prefeitura de Guarujá, o Executivo Municipal, adotou o pagamento de um tal de GAP, que é uma gratificação por assiduidade, pontualidade e produtividade, GAPP. O valor do GAP corresponde a R$ 400 durante a semana e R$ 600 no final de semana e feriado. Então, 619 do plantão mais 400 de GAP vai para R$ 1.000 o plantão. 619 no final de semana mais 600 de GAP vai para 1.200 o plantão. Ocorre que esse GAP foi declarado inconstitucional no último dia 30, através de uma votação de uma ADIM, que é uma ação declaratória de inconstitucionalidade, que foi ingressada pelo Procurador-Geral do Estado de São Paulo, junto ao Tribunal de Justiça. O tribunal julgou e decidiu que esse GAP não pode ser pago. Apenas deu aí um lapso temporal, deu um prazo de 120 dias, ou seja, durante os próximos 4 meses, os médicos ainda continuarão a receber o GAP, aliás, continuarão recebendo o GAP, mas após esses 4 meses a Prefeitura não pode mais pagar o GAP como forma de compensar o valor do plantão em relação ao que é pago pelas demais cidades. O que isso significa? Se ao longo de 2015 e agora em 2016 nós estamos perdendo toda semana médicos que estão deixando de trabalhar na Prefeitura de Guarujá, estão abandonando a Prefeitura de Guarujá, estão pedindo demissão da Prefeitura de Guarujá por conta das condições de trabalho que não tem. Porque você imagina o médico atender você numa unidade de saúde, ele precisa de insulina para aplicar naquele momento em você e não tem insulina, não tem medicamento, ou seja, ele não consegue atender você da forma que ele deveria atender, seguir todo o protocolo médico, porque ou não tem o equipamento para fazer exame, ou seja, para você ter uma ideia, você encontrar um aparelho de raio-x para fazer um raio-x numa UPA da cidade é um sofrimento. Então os médicos acabam abandonando, acabam pensando o seguinte: eu não vou colocar o meu CRM em risco, ser acusado de negligência ou ser acusado pelo falecimento de uma pessoa em relação a situações que eu não tenho culpa. Então eles acabam abandonando. Agora você imagina daqui a 4 meses, quando esse GAP não puder mais ser pago, o que vai acontecer? Então, a Prefeitura, no meu entender, e aí é por isso que eu digo que eu chamo esse governo de desgoverno. A Prefeitura já sabia desde outubro do ano passado, já tinha conhecimento do relatório do desembargador, né, que é o relator, que no relatório dele ele já havia colocado que, no entender dele, esse pagamento do GAP é inconstitucional. A Prefeitura sabia que teria o julgamento, né, esse ano em relação a isso. A Prefeitura sabia que a partir do dia 6 agora, de abril, até o dia 1º de janeiro, a Prefeitura não pode propor nenhuma ação, nenhum projeto à Câmara que aumente o salário dos funcionários da Prefeitura
inclui-se aí os médicos. Então a prefeitura não pode fazer nada nesse período, e aí você tem um julgamento dia 30, onde é retirado o GAP, e mesmo que a gente tenha esse espaço de 120 dias, para que a prefeitura possa continuar a pagar o GAP, mas quando passa esses 120 dias, a prefeitura não pode fazer mais nada por conta do período eleitoral. E como é que nós vamos fazer em relação aos médicos que fatalmente, os poucos que ainda trabalham no Guarujá, eles deixarão a prefeitura? Se hoje nós já vivemos um caos, nós vamos passar a viver uma calamidade pública no setor de saúde do município, e volto a repetir, por omissão por parte da prefeita, que deveria resolver esse problema do GAP, resolver esse problema do valor do plantão do médico, antes mesmo do Tribunal de Justiça julgar no último dia 30. A prefeitura já poderia ter se antecipado, assim como se antecipou de forma correta, para corrigir a questão dos 30% de adicional de risco que é pago aos guardas municipais, quando ela mandou um projeto de lei para a Câmara, para alterar de adicional para gratificação e atender, entre aspas, a solicitação do Tribunal de Justiça, tanto que no julgamento do último dia 30, o tribunal nem entrou no mérito do adicional de risco dos guardas, que a prefeitura já havia alterado e estava certo. Ela poderia ter usado o mesmo expediente, obviamente são assuntos distintos, mas ela poderia ter corrigido a questão do GAP antes do julgamento, para a gente não ter que passar por esse problema que nós vamos ter que enfrentar agora durante o período eleitoral. Edilson, o quadro de caos, né, como você falou, e a previsão de agosto, um agosto negro aí, né, uma calamidade mesmo, falta de médico. Agora, as pessoas se perguntam, como o Peruíbe consegue legalizar essa situação e pagar, vamos supor, R$ 1.500 por plantão, e Guarujá não consegue? Olha, eu acho que é falta de... É uma legislação diferenciada que tem lá? Ou... Não, é gestão. Eu acho que o que muda, as leis são as mesmas, os critérios são os mesmos, o montante que é investido, né, do orçamento, aliás, dos orçamentos municipais em saúde em cada município é o mesmo, você tem que investir no mínimo 15%. Né? As cidades não conseguem investir somente 15%, as cidades investem entre 15% e 22%, aqui no Guarujá está em 19,5%. O problema não é o recurso, o problema é a gestão desse recurso. Você saber gastar, você saber planejar, você saber não desperdiçar recursos, né? Você saber controlar todos os serviços que são feitos, controlar todos os produtos que são adquiridos, enfim, eu acho que falta... isso é uma questão mais de gestão, na minha opinião, do que efetivamente falta de recursos. Obviamente que aqui no Guarujá nós temos uma característica, né, que eu já denunciei diversas vezes na Câmara Municipal, que a prefeita do Guarujá, diferentemente do que ela dizia na campanha, tanto na campanha de eleição quanto na campanha de reeleição dela, ela defendia uma coisa e na prática, no governo, ela faz outra, que é o Robin Hood às avessas, né? O Robin Hood, todos nós sabemos, ele tirava dinheiro dos ricos para dar aos pobres. Aqui é o contrário, aqui você tira dinheiro do pobre para dar aos ricos, porque não tem dinheiro para comprar medicamento, não tem dinheiro para contratar médicos, não tem dinheiro para reformar as unidades, mas tem 7 milhões todo ano para dar de isenção aos hotéis. E não me refiro aos pequenos hotéis e médios hotéis, não, eu me refiro aos grandes hotéis da cidade, que a prefeita, até o ano passado, deixava de cobrar desses hotéis cerca de 6 a 7 milhões por ano. Esse ano seria 7 milhões e 200, graças a Deus, você acompanhou através de uma manobra regimental que eu adotei no final do ano passado, ela não conseguiu prorrogar, não conseguiu votar na Câmara, aprovar na Câmara, o projeto que ela queria dar mais 5 anos de isenções aos hotéis, a começar por 2016 até 2020. Esse projeto não foi votado o ano passado e teria que ser votado o ano passado para valer para esse ano. Então, esse ano, os hotéis vão pagar os seus impostos. São 7 milhões e 200. Eu já apresentei um requerimento, uma indicação na Câmara, para que ela pegue esses 7 milhões e 200, intere com os 3 milhões que ela disse que já tem,
para construir a UPA de grande porte na Santos Dumont, para quando essa UPA estiver funcionando, aí sim ela pode fechar a UPA da São João. Então esses 7.200.000 que entrarão no caixa da prefeitura a mais esse ano, eu fiz uma indicação, repito, para que ela construa a UPA de grande porte na Santos Dumont, que ela diz que essa obra custa 8 milhões, ela já tem 3, falta 5. Então com 7 vai dar para ela construir, ainda sobra 2 milhões para ela equipar, enfim. Então eu fiz essa indicação. Por isso que eu te digo que é mais uma questão de gestão. Não tem dinheiro para tudo isso, mas tem 20 milhões para contratar uma empresa, que foi contratada agora dia 11 de janeiro desse ano, para fazer capinação roçada, para fazer a zeladoria na cidade, quando ela poderia contratar 600 pessoas da frente de trabalho, e ao invés de gastar 20 milhões, ela gastaria 7 milhões durante um ano, 20 milhões menos 7 milhões, ela economizaria 13 milhões, mas preferiu fazer um contrato com uma empresa que já tem diversos contratos na prefeitura e gastar essa bagatela de 20 milhões para fazer a zeladoria, que é uma necessidade, precisa ser feito, mas poderia ser feito com um custo muito menor. Ao invés de pagar 20 milhões, pagaria 7 milhões, contratando 600 pessoas, formando 120 equipes, com 5 pessoas da frente de trabalho, espalhar essas equipes na cidade inteira para fazer a manutenção durante o ano inteiro. Esses 7 milhões é o custo da contratação dessas 600 pessoas, para trabalhar o ano inteiro em todos os bairros, fazendo pintura de faixa, pintura de guia, pintura de sarjetas, capinação, roçada, limpar a vala, desentupir bueiros, enfim. Uma rendinha extra aí. Exatamente, a gente não entende. Por isso que eu digo, é uma administração que pratica o Robin Hood às avessas, tira do pobre para dar aos ricos, aos grandes empresários. Essa questão da ADIM, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que acabou movimentando aí de uma forma nem sempre benéfica, não tão benéfica, né? Toda a questão, toda essa estrutura administrativa, e passou também por uma situação estranha, que foi a perda do prazo de recurso, né? Queria que você comentasse mais um pouco, além do ambiente da saúde, também no ambiente do funcionalismo. Só que queria te propor para a gente fazer um intervalo comercial antes. Sim. Volto depois do intervalo para a gente continuar nesse assunto aqui com o vereador Edilson Dias. Com a gente que é rapidinho. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com o vereador do PT de Guarujá, Edilson Dias. Terminamos o primeiro bloco propondo continuar esse assunto da ação direta de inconstitucionalidade que o Tribunal de Justiça impôs.
fazendo uma mudança assim, significativa no quadro de funcionalismo da prefeitura. Agora, teve também, em toda essa polêmica aí, uma perda de prazo, né, por parte da prefeitura. Esse que foi, acho, talvez, o X da questão, né? O ano passado, de forma rápida, eu vou explicar aqui, o ano passado, o Ministério Público solicitou informações à Câmara e à Prefeitura em relação à Lei 135, que é o Estatuto do Servidor, que foi votado e aprovado em 2012, e que trata de todos esses direitos dos funcionários, né? A Câmara respondeu em tempo hábil, dentro do prazo de 15 dias, e o advogado-geral do município mandou um ofício ao Ministério Público solicitando mais 90 dias de prazo. O Ministério Público deferiu, deu esse prazo a mais, porém passou-se esses 90 dias, passou-se mais 30 dias, ou seja, 120 dias, e a Prefeitura não respondeu, ou seja, perderam o prazo sim, embora naquele momento ainda fosse uma questão administrativa, mas houve perda de prazo, né? A Prefeitura não se manifestou e aí veio a liminar, suspendendo diversos artigos da Lei 135 e agora, como eu disse, no último dia 30, houve o julgamento do mérito, onde alguns artigos da lei foram declarados inconstitucionais. Mas eu já consegui aprovar um requerimento na Câmara e nós vamos ter as informações de qual advogado, né? Quem foi o advogado encarregado pela Prefeitura e que tinha a responsabilidade de cuidar deste caso e acabou perdendo o prazo para a gente tomar as medidas cabíveis que, como eu disse no bloco anterior, tem a ver com a decretação de inconstitucionalidade em relação ao GAP, que é pago aos médicos, e nós vamos ter aí nos próximos meses aí problemas em relação aos médicos na cidade de Guarujá. Não se trata nem de uma caça às bruxas aí no caso, mas é uma coisa que prejudica sobremaneira a população e precisa achar um responsável. Né? Você estava falando no primeiro bloco também sobre essa questão da zeladoria da cidade e a sua sugestão no caso de usar as frentes de trabalho. Poderia até ir mais além, seguindo aí esse raciocínio. Tanta gente que tem, além de desempregados, pessoas, inclusive muita gente morando na rua em Guarujá, né? Então, talvez a cidade precise parar para pensar e achar solução para os seus problemas, que um problema daqui encontra com o outro ali, né? Nós temos esse problema que já também existe há muito tempo, né? E nós temos reclamações constantes em relação ao grande número de pessoas que moram nas ruas, né? Obviamente que nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos algumas pessoas que não são da cidade e que, portanto, não serão abrangidas pela lei que eu vou explicar daqui a pouco, que é de minha autoria. Esses que não moram nas cidades, a Secretaria de Assistência Social, eles cadastram, tem que fazer todo um trabalho para localizar onde as famílias dessas pessoas residem, em qual cidade, qual a origem dele, né? E tem que encaminhar para as secretarias de assistência social dessas cidades, para que estas cidades se responsabilizem pelos seus. A gente vai cuidar apenas daqueles que residem comprovadamente na cidade. E nós temos visto o seguinte: muitas vezes a secretaria faz o seu trabalho, aborda o morador de rua, cadastra, checa antecedentes criminais, né, para ver se não tem nenhum morador de rua com pendências com a justiça. Depois encaminha esse morador de rua ao albergue para que ele tome um banho, troque de roupa, seja alimentado. Em muitas ocasiões, e deve ocorrer isso em todas as ocasiões, mas em algumas ocasiões hoje, essas pessoas são encaminhadas para tratamento de dependência química por droga ou álcool. O grande problema está quando você faz todo esse trabalho, esse morador de rua fica 6 meses, 1 ano numa clínica e ele se recupera. Quando ele sai da clínica, você vai fazer o quê? Ele volta para a rua, que às vezes ele não pode mais retornar para o seu lar, porque ele acabou... São diversos casos. Ele se separou da esposa, a esposa já vive com uma outra pessoa, e ele não tem para onde ir, não tem lá, enfim. E aí ele volta para a rua, e fatalmente ele retornando para a rua, ele vai voltar a consumir droga e vai voltar a consumir álcool. É aí onde entra a minha proposta. Eu propus na Câmara,
né? Talvez seja votado agora na próxima terça-feira. Um projeto onde, das 1000 vagas já existentes, né, nós temos um programa na cidade, se chama Programa Felicidade Auxílio Desemprego, que nós chamamos de Frente de Trabalho. Este programa, ele autoriza a prefeitura a contratar até 1000 pessoas. Essas pessoas recebem um salário mínimo, não tem vínculo empregatício, não tem décimo, não tem férias. Então, é um programa social. Essas pessoas recebem por mês um salário mínimo e, em contrapartida, elas trabalham 8 horas durante segunda a sexta, exercendo atividades em prol das comunidades do Guarujá, ou seja, em prol da prefeitura. Então, essa minha lei diz o seguinte, que para determinar uma quantidade de vagas, né, que aí nós vamos arredondar no projeto, se será 50 vagas ou 100 vagas, que essas vagas sejam destinadas aos moradores de rua. Após você fazer todo esse trabalho, o morador foi para a clínica, se recuperou, quando ele sair da clínica, já encaixa ele na frente de trabalho, para ele ter uma ocupação diária e para que ele tenha uma renda mínima, que um salário mínimo, e ele possa alugar um quarto e cozinha, um quarto e banheiro, comprar uma caminha, um fogão, e ele possa reiniciar a sua vida de forma digna, né? E aí que a gente possa recuperar e tirar das ruas, se não a totalidade, mas uma quantidade, uma parcela desses que hoje estão sem a cobertura de nenhum programa assistencial no município de Guarujá. Então você resolve 2 problemas, diminui de forma sistemática o número de pessoas que moram nas ruas e ao mesmo tempo tem um objetivo social de recuperar a autoestima daquela pessoa e devolver ele para a sociedade e que ele possa reiniciar a sua vida com dignidade. Ninguém vai morar na rua porque quer, não é uma opção. Cada caso é um caso, mas acontecem diversas situações que levam eles a irem para as ruas. Vereador, a gente está com o tempo assim, quase estourando, assim, mas eu queria rapidamente se pudesse responder duas coisas numa só. O quadro eleitoral se desenhando aí, com várias mudanças de partido. Queria que o senhor dissesse se continua no PT ou se transferiu para outra legenda. E também se há esperança de que numa próxima legislatura, ou ainda nessa legislatura, a Câmara de Guarujá atenda aos anseios aí que a população clama nas ruas. E a população clama nas ruas não é só fora Dilma, fora Cunha, fora isso, fora aquilo. A população clama também por uma modernidade na questão política. Fim de voto secreto e outras questões aí que agradariam muito mais a população. E aí, se eu responder essas 2 questões, se pudesse ser bem rapidinho. Rapidinho, em relação ao voto secreto, eu já tentei o ano passado, não consegui, reapresentei de novo agora uma emenda à lei orgânica, que é a nossa Constituição Municipal, certo? E essa matéria deverá ser votada nos próximos 30 dias da Câmara, né? A minha proposta pede que que não exista mais, aliás, nenhum voto secreto na Câmara Municipal, nem para votar concessão de título, vetos, cassações, quer dizer, voto aberto em todas as votações. Em relação à minha permanência no PT, obviamente nós estamos passando por problemas que todos nós já temos conhecimento, mas eu decidi ficar no PT pelo seguinte, e não fazer como muitos políticos fazem, né? Troca de mandato, quando não está bom aqui, ele vai para outro partido, aí de repente não está bom aqui, ele migra para outro partido. Olha, eu tenho 20 anos de PT, 20 anos de militância no Partido dos Trabalhadores, defendendo a bandeira das políticas públicas do Partido dos Trabalhadores. Aí eu acho que se eu decidisse deixar o PT e ir para um outro partido, seria desrespeitoso para com a população que sabe que eu sou petista, que eu sou do PT. Aí eu mudo agora só para passar uma imagem para a população que eu não sou mais petista, eu deixei de ser petista. Eu acho um desrespeito isso. Eu tenho certeza que a população hoje, ela sabe que problemas existem em todos os partidos. Não é o partido que faz o político, no caso, ser mau caráter. Quando o político é mau caráter,
Ele é mau caráter no PT, no PSDB, no PMDB. E quando ele tem caráter, ele vai ter caráter dentro do PT, dentro do PMDB, dentro do PSDB, em qualquer partido que ele esteja. Então as pessoas, eu tenho certeza que na eleição as pessoas vão saber diferenciar isso. Não vão olhar a cor partidária do candidato, vai votar na pessoa. Volto a repetir, se a pessoa é honesta e tem caráter, independe o partido onde ela esteja. E se for o oposto, da mesma forma, independe do partido onde ela esteja. E eu confio e tenho certeza que as pessoas acompanham o meu trabalho e sabem que o vereador Edilson Dias foi oposição durante todo esse governo, não me curvei, não me vendi e sempre defendi a população, certo? Estando no PT e mesmo se eu estivesse fora do PT, agiria da mesma forma. Então eu confio no discernimento das pessoas em relação a isso e achei melhor ficar no PT, porque seria uma tentativa de enganar as pessoas e dizer que eu saí do PT e, portanto, não tenho mais nada a ver com o petismo, não tenho ideologia petista, né? A minha ideologia petista é em relação aos projetos que o partido implantou e que fizeram com que a classe trabalhadora tivesse oportunidades que nunca teve antes nos governos anteriores. Em relação à corrupção, eu quero que tudo seja apurado, Valdir, independente se seja político do PT, do PSDB, do PMDB. Quem cometeu ilegalidades, quem praticou corrupção, que vá para a cadeia e que a regra seja para todos. É isso que eu defendo. Não quero perder a oportunidade de parabenizar pela personalidade nesse ambiente político. E infelizmente nosso tempo está chegando ao fim e deixo o espaço para você dar uma última mensagem para o telespectador. Eu só tenho a agradecer a você, Valdir, que deixa aqui a gente à vontade para externar os nossos posicionamentos e agradecer a atenção de todos aqueles que nos assistiram. Obrigado, vereador. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com a nova edição do programa Assunto Cidade. Até logo a todos.